Olá, pessoal. Bom dia. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Beleza, então. Esperar uns minutinhos para que a gente possa iniciar essa manhã fazendo friozinho, né? E muitos aí, aposto que ainda estão deitados. E o João Vitor está no milharal. Milharal torto. É, João, acho que sua câmera tá invertida. hã? O quê? A imagem. Ah, agora voltou. Que isso, você tá todo. Tá quase a Rede Globo aí, esse João Vitor. Ô, e Maria Paula, olha, eu programei hoje então para vocês o seguinte: a correção do simulado da última avaliação, avaliação de julho, e o início da aula sobre adaptações dos seres vivos. Só que aí aconteceu um problema. É, Quando eu fui agora mais cedo, bem mais cedo, testar o PowerPoint para fazer o compartilhamento aqui, não está dando para fazer o compartilhamento. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou comentar com vocês a correção das atividades e vou mandar depois para vocês, logo agora, o PowerPoint. O PowerPoint já está feito, daquela forma habitual que nós fizemos. Inclusive, a aula também sobre adaptações dos seres vivos. Eu já tinha feito as imagens, colocado as imagens todas certinhas, só que não está dando para compartilhar nenhuma imagem aqui no Zoom, no meu Zoom. Vou ter que ver o que aconteceu. Deve ter desprogramado alguma coisa. Está aparecendo um errozinho lá. Aí, por isso, então, eu vou aguardar e envio para vocês. E como agora nossas aulas são todas em live, eu fiz já uma gravação com o João Vitor, que era sobre a experiência do saber. Numa próxima aula, eu vou passar para vocês aqui na live mesmo a gravação da nossa aula. Só não sei, eu acredito que deva ser na próxima aula mesmo. Eu vou mandar arrumar esse computador hoje já para que possamos fazer isso. Eu preciso compartilhar essas imagens com vocês. Quando eu fui fazer um paralelo aqui das notas, as notas de vocês não foram tão ruins assim. Tiveram notas nessa avaliação de julho que não foram tão legais e outras que foram excelentes, né? E a matéria não era uma matéria tão complicada. Então, nós vamos comentar agora. Aqueles que estão chegando agora, eu fiz um PowerPoint, só que não estou conseguindo compartilhar com vocês. Então, olha, e eu acredito que vocês também não tenham, acredito não, vocês não têm a prova, porque como foi feita pelo programa do Google Forms, vocês também não têm ela impressa. Então, eu vou fazer um comentário geral com vocês de cada uma delas, e depois nós vamos passar para a aula. Eu não Sim? escrevi isso, não. Vamos lá, ó. Uma das perguntas falava sobre o milho, certo? Aí, quando falava sobre o milho, perguntava o seguinte. Então, vamos lá, ó. Eu vou fazer o comentário e a leitura aqui para vocês. O milho pertence à família das poáceas, ao gênero Zea, e sua espécie única recebe o nome de zesmais. É um cereal de um alto valor nutricional e, por isso mesmo, está sendo largamente utilizado na composição de rações animais e outros alimentos. Aí agora, então, falava-se o seguinte: sobre o milho de pipoca, é incorreto afirmar que... Aí tinha várias opções. A opção que estava errada para essa era a opção em que se falava que o milho não precisa de uma alta temperatura. Então, essa que era a alternativa incorreta.
o milho ele precisa de alta temperatura para que ele possa entrar no processo de evaporação, explodindo aquela capinha. Outra pergunta era sobre o meio ambiente, que perguntava a data do meio ambiente. O meio ambiente, então, ele foi instituído como Dia Mundial do Meio Ambiente lá em Estocolmo, no dia 5 de junho de 1972. Então, essa seria uma das respostas. Aí, depois, tinha uma das questões que falava o seguinte: observe os procedimentos abaixo. Pegue um pouco de terra com a espátula e coloque em um becker. Despeje a água sobre ela e mexa. Observe com atenção a liberação de bolhas na água. Qual dos componentes existentes na terra está saindo? Aí, então, nesse momento, como que está tendo liberação de bolhas? É bolha de quê? De ar. Então, a opção que seria marcada para essa, então, seria ar. Outra, então... André, Oi? você vai só corrigir ou você vai usar o livro também? Vou usar o livro. Ok. Ok? Vou usar daqui a pouquinho. Acabando essa aqui, nós já vamos utilizar a apostila. E lembrando, como vocês são do 6º ano, vocês ainda não, talvez estão habituados. A apostila de laboratório, ela serve para o ano inteiro, diferente das outras que vocês vão trocando. Então, a de laboratório vai servir para um bom tempo. Aí, depois, uma das outras perguntas falava-se o seguinte: o solo é a camada superficial da Terra do nosso planeta, formado pela decomposição das rochas e partículas. Existem vários tipos de solos, conforme varia a proporção entre seus componentes, de acordo com seus estudos. É correto afirmar que o solo argiloso é formado por enormes partículas? Não. Essa não poderia ser certa, porque o solo argiloso é o solo que tem as menores partículas. Entre todos os tipos de solo, então, o que tem a menor partícula é o solo argiloso. Próximo. O solo umífero não é adequado para plantação, pois possui muita areia. Também não. Essa também está errada. Por quê? O solo umífero ele é ideal para plantação. Ele também pode ser chamado de solo agrícola. Depois, a próxima alternativa falava-se o seguinte: o solo arenoso é aquele que contém mais de 60% de argila e de silt. Não, o solo arenoso ele possui maior quantidade de quê? De areia. Então, essa está errada também. Próximo. O solo umífero é aquele que contém mais de 10% de humus, ok? E humus é o quê? Restos de animais e vegetais em decomposição. Então, por enquanto, essa é a correta. Letra E, falava-se o quê? O solo argiloso é considerado muito seco. Já está errado. O solo argiloso não é muito seco. Ele é bastante úmido. Então, seria a letra B. Antes de começarmos, então, a utilizar o livro, eu vou fazer a chamada rapidinho. Responda com presente, por favor, para que eu possa marcar aqui. Aguilar. Presente. Ana Clara Leal. Ana Clara. Guilherme. Presente. Emily. Presente. Júlia Mourão. Presente. Júlia Rodrigues. Presente. Lívia. Presente. Lorena. Presente. Lucas Adria. Presente. Luísa Mendonça. Luísa Oliveira. Presente. Marcos Vinícius. Maria Eduarda. Presente. O Marcos, que respondeu presente? Presente. Maria Eduarda Cruz. Presente.
Maria Eduarda Elias. Presente. Maria Paula. Maria Paula, eu já vi aí. Miguel Augusto. Miguel? Presente. Neymar. Presente. Paulo Barbosa. Rafaela. Presente. Juan. Presente. Isabela. Bernardo Costa. Presente. Bernardo Moura. Carlos Eduardo. Carolina. Não? Gabriel. João Victor. Presente. José Tadeu. Lara. Presente. Lucas Faria. Manuela. Presente. Mateus. Presente. Pedro Eugênio. Rafael. Vitor. Então, pessoal, peguem a apostila de vocês agora e abram a apostila na página 12. Apostila na página 12. Para aqueles que chegaram depois, eu vou explicar então o que aconteceu. Eu havia feito o PowerPoint com as correções da atividade e com essa aula de hoje. Porém, no meu Zoom não estou conseguindo fazer o compartilhamento de imagens. Então, eu vou mandar para vocês depois o PowerPoint para que vocês possam ver. Logo depois que terminar essa aula aqui, eu já mando no grupo de vocês. Olha, nessa aula, então, fala sobre as adaptações dos seres vivos. Esta aula é a aula que o João Vitor participou da dinâmica sobre a experiência do saber. Inclusive, então, nós vamos ver que o João Vitor foi muito bem nas suas respostas. Olha, quando a gente vai falar, então, sobre adaptações dos seres vivos, nós vamos nos lembrar da nossa última aula que nós tivemos presencial, que falava sobre evolução natural, a seleção natural. A seleção natural, então, foi instituída por qual cientista? Qual cientista que falou sobre a seleção natural? Charles Darwin? Charles Darwin, exatamente. E aí, ele falava sobre o quê? O que seria seleção natural? O que é seleção natural? Alguém sabe? Alguém lembra, na verdade? Que saber, todos sabem. A teoria diz que a natureza escolhe a espécie que vai conseguir sobreviver. Isso. Aí entra um pouquinho dessa aula que nós vamos ver agora, sobre adaptações dos seres vivos. Por quê? Os indivíduos que são mais adaptados, eles sobrevivem àquela situação. Nós, atualmente, estamos passando por um processo de seleção natural. Essa pandemia está selecionando aqueles que são aptos ou não a esse vírus. Agora imagina aqui, tanto que é interessante, quando a gente vai falando de uma aula de ciências, laboratório, uma coisa se relaciona com a outra. Quando a gente vai falar sobre seleção natural, a gente pode falar também sobre variabilidade genética. O que é isso? A diferença de genes que uma espécie ou um indivíduo tem do outro.
Aí, nós vamos voltar um pouquinho a falar também até sobre reprodução. Existem dois tipos de reprodução. Qual que é o nome das reproduções que existem? Reprodução sexuada e reprodução assexuada. Existem esses dois tipos de reprodução. Aí qual que é a diferença, André, da reprodução sexuada para a reprodução assexuada? Na reprodução sexuada, envolve, então, a troca de gametas. Pega o gameta masculino com o gameta feminino e eles se juntam. Aí, há uma variabilidade genética. O indivíduo fica diferente do pai e diferente da mãe. Então, nós, da espécie humana, nós somos frutos de uma reprodução sexuada. Já a reprodução assexuada é uma reprodução que um indivíduo apenas ele se reproduz. Por exemplo, uma planta. A planta ela consegue se reproduzir sozinha. Se eu cortar uma planta, plantar, ali está tendo uma reprodução. Agora, olha para vocês verem. Suponhamos, então, que o vírus atacassem as plantas. Como elas são todas iguais, se elas se reproduzissem apenas de forma assexuada, todas elas iriam morrer. É o que acontece quando alguma praga atinge um cafezal. Então, alguém de vocês aí é fazendeiro e tem um cafezal, aí vem uma praga que atinge um pé de café. Rapidamente, todos os outros pés de cafés também estarão sendo atingidos. Por quê? A genética deles é a mesma. Eles possuem os mesmos tipos de genes. Nós, da espécie humana, não. Se cada um de vocês aqui tem um irmão, os genes de vocês são diferentes. O gene é diferente do pai, o gene é diferente da mãe. Ah, André, então são irmãos gêmeos. Os genes são iguais? Também são diferentes. Ok? Então, porque nós sofremos um processo de variabilidade genética. E isso é importante nesse processo aqui de adaptação dos seres vivos. Então, para o indivíduo se adaptar, existem diferentes formas. Nós podemos nos adaptar na forma da reprodução, nós podemos nos adaptar na forma da locomoção, como que nós estaremos nos movimentando, nós podemos nos adaptar na forma da nossa alimentação, nós podemos nos adaptar na nossa defesa, como que nós vamos nos defender, certo? Aí agora vamos analisar o seguinte, nós da espécie humana, qual que é o nosso processo de adaptação para a nossa alimentação? Para a nossa alimentação, como que nós nos adaptamos? O que favorece, facilita a nossa alimentação? Hã? Me ajuda? Os dentes? Os dentes. Imagina se eu chegasse para vocês, então, entregasse um pedaço de carne grandão e você não tivesse o dente. O que ia acontecer? Ia dificultar o processo de alimentação. Outras coisas que facilitam, ó, as nossas garras. Isso também é um processo para facilitar a nossa alimentação. A nossa defesa. Como que nós poderíamos nos defender? Nós da espécie humana. Como que você se defende? Com o corpo? Com o corpo. Socando. Mais? Socando, ué. Socando? Dando murro? É uma defesa mesmo. E se eu chegasse agora para você e falasse assim, quem falou que ia dar um murro? O Aguilar? Eu. É o Aguilar? É. Aguilar, aí se eu chegasse para você, imagina se nós estivéssemos lá no Unifor e eu chegasse para você e falasse assim, nossa, Aguilar, eu não gosto de você não, e a gente discutisse. Você poderia me socar, não poderia? Dar uns murros. Então, Eu acho que não. O meu temperamento não é tão agressivo. Não é assim, não. Mas imagina, era mais fácil. Então, ali, naquele ambiente, seria o nosso mecanismo de defesa.
Mas e agora? Se eu chegasse e te confrontasse aqui online, você está distante de mim. Como que você poderia se defender? Aí eu xingava de volta. Xingava de volta. Então, o nosso poder de defesa também da espécie humana é qual? Adaptação? Então, qual o meio que nós estamos nos adaptando agora? Já que eu não posso te ver, eu não posso ver nenhum de vocês aqui agora. Então, não tem como a gente entrar em atrito fisicamente. Falando. Ou xingando. Então, a nossa defesa agora é a fala, é o nosso poder de argumentação. Então, olha tanto que é interessante. Se eu colocasse um tema aqui, qualquer tema, e falasse assim, ó, eu quero que o grupo do sexto A defenda e o grupo do sexto B defenda. Quem vai ganhar? Aquela turma que tiver uma maior capacidade de argumentação. Então, a ciência, nesse fator, está relacionado com o português. Quanto mais vocês puderem saber interpretar, ter uma leitura fluente, é melhor para que vocês possam entrar nesse processo de adaptação da defesa, ok? Então, nós nos defendemos fisicamente e oralmente. Então, agora, principalmente diante dessas circunstâncias que nós estamos vivendo, eu acredito que a fala está sendo o nosso meio maior de defesa, né? Ou de contradefesa, que a gente talvez fala demais e fica ruim, né? Olha, e nós vamos comentar então agora sobre alguns animais. Como eu comentei com vocês, não tem como eu projetar, mas depois eu mostro para vocês. Vamos lá então na página 12. Vamos fazer uma leitura rápida dessa introdução sobre adaptações dos seres vivos. Todos aí já estão com a apostila em mãos? Sim. Sim, sim. Então vamos lá. Não, ainda não peguei, não. Então pega aí rapidinho. Ó, um minutinho para vocês pegarem a apostila. Abrir na página Não, eu ainda não 12. peguei no Unifor. Não, mas é a Vamos apostila corrigir. antiga. Ah, tá. Laboratório é uma apostila só para o ano inteiro. Pronto? Então vamos lá. Eu vou seguir aqui, hoje, na leitura, a turma do sexto A que eu tenho no meu controle. Eu sei que alguns alunos depois remanejaram para o sexto B, mas só a lista que eu tenho no controle. Aí, eu vou falando a pessoa vai me ajudando na leitura aqui. Belezinha? Vamos lá. Aguilar, começa para a gente na introdução, por favor. Eu passo. Hã? Eu passo. Por quê? Eu tô com um pouco de dor de cabeça, eu não quero ler muito agora, não. Guilherme, então vamos lá. Introdução. Os organismos são adaptados. Fala um pouquinho mais alto, Guilherme. Aproxima mais de você o microfone. Os organismos estão adaptados ao mundo em que vivem, possuindo algumas características que os ajudam a sobreviver às diferentes condições em que o seu meio pode lhes longo do processo. Bom, vamos lá então. Emily, segundo as adaptações. As adaptações dos seres vivos não ocorrem nem ocorreram de uma hora para outra. Ao longo do processo evolutivo, alguns organismos sofreram transformações que lhe possibilitaram maiores chances de sobrevivência no meio ambiente. Vamos lá, A então. essas transformações... Não, pode terminar de ler essa parte. Viu? A essas transformações selecionadas pelo meio e ocasionadas por mutações denominadas adaptações. Pode continuar? Pode continuar, pode ler esse parágrafo. Pode parar. As adaptações dos seres vivos podem estar relacionadas à defesa, à reprodução, à locomoção, a condições climatológicas desfavoráveis à alimentação. O Fari entrou na live e tá pedindo pra você falar. O quê?
O Lucas Faria entrou na live e tá pedindo pra você pôr o nome dele. Ah, vou colocar presença aqui. Olha aqui. Então, se a gente for falar então em relação à adaptação, os dinossauros, eles se adaptaram ao nosso mundo? Não. Não. Aí o que levou eles então? Eu acho que se adaptaram sim. O problema foi o meteoro mesmo. Então, mas aí então o que aconteceu? Se eles entraram num processo de quê? De extinção. Aí o Aguilar falou uma coisa interessante. Eles se adaptaram, mas o que aconteceu de diferente? Ô, professor, Oi? eu já fiz um livro falando sobre os dinossauros. Ah, é? Que legal! Como que você fez? O que você... Ah, eu botei algumas folhas, aí eu falei que eles morreram, né, pro meteoro, tal coisa aí, que eles evoluíram. Tipo, o jacaré, ele era um dinossauro, mas evoluiu. Ah, então Parece que um dinossauro, mas é um jacaré. Na verdade, todos dois são répteis também, né? Eles Exatamente. são bem parecidos ali, ó. Aí eu botei o antes e o depois. Ah, legal. Aí o Como é que... que era? Falar nisso, eu tenho uma pergunta aqui. Pode falar. Citando aqui o negócio de dinossauros. É verdade que os dinossauros tinham penas? Existia, sim, alguns que possuíam. E a maioria deles, por eles serem répteis, eles então tinham a casca grossa, né? E aí agora só voltando aqui na parte do processo de adaptação. Eles conseguiam se defender a partir da força, eles conseguiam se defender na busca da alimentação, mas o que levou os dinossauros à extinção? São fatores o quê? Climatológicos, a partir dos meteoros. Então, são vários fatores que vão identificar se nós vamos ou não nos adaptar naquele ambiente no qual nós estaremos. Professor, algumas vezes eu penso, O quê? tipo assim, como é que eram os dinossauros? Como a gente, tipo, se a gente visse um na vida real, como é que eles seriam? O dinossauro? Eu penso, tipo assim, será que é verdade que os dinossauros existiam ou era só um fato, uma teoria? Não, Com certeza não é que nem o Jurassic Park. Isso eu posso conformar. diferente. Mas existiu, Juan, tanto é porque existe uma ciência chamada paleontologia, que estuda vidas passadas junto com os arqueólogos. E eles, então, encontraram vestígios de dinossauro, então, ossos. Inclusive, antes de vocês nascerem, que vergonha, vocês vão achar que eu estou velho. Mas antes de vocês nascerem, eu fui numa feira, lá em São Paulo, de ossos de dinossauro de verdade. Aqui na nossa região, em Pains, eles encontraram fósseis de dinossauro. André, Oi? todo ano eu viajo com a minha família para uma praia, que é Ubatuba. Lá tem acho que chama esqueleto, é isso que fala? Não sei se é uma baleia, acho que é isso. De uma baleia, assim, exposta. No aquário, né? Perto do aquário. Eu fui também. É muito legal. Se eu encontrar as fotos, eu mando para vocês, para que vocês possam ver. Mas tem como achar um ovo intacto? Hã? Tá quase chocando? Não, repete. Encontrar um ovo quase chocando? Ah, não, eu não acredito que nesse ponto, não. Já tem... Juan, visto que o ovo foi chocado antes dos dinossauros serem extintos, eu acho que não. Não, Ele não Quem sabe, né? Mas se tiver um ovo de dinossauro Rex, nossa senhora, eu vou embora. Eu saio correndo e eu dou de presente para minha sogra. Nossa. Olha, então vamos lá, continuando aqui. Júlia Mourão, faz a leitura para a gente. Nós podemos até, eu estou vendo que vocês têm interesse nesse negócio, nós podemos fazer depois do trabalho falando sobre essa parte. Olha, falta 10 minutinhos, então nós vamos fazer o contrário. Prestem atenção, nós nem vamos terminar a leitura.
Falando sobre a defesa dos dinossauros. Vamos lá na página 13 agora, por favor. Página 13. Nós vamos responder, então, na número 1, que defesa, em relação à defesa, que adaptação cada animal possui, possibilitando sua defesa no ambiente em que vive. Os insetos. Que defesa que os insetos possuem? O tamanho? As asas deles. Asas é uma defesa. O tamanho também pode ser. E outro? As pernas. Os ferrões dele? No caso, então, o veneno. Então, ó, o tamanho, as asas e o veneno. Coloque esses 3 aí pra gente, por favor. As cobras. Que defesa que a cobra tem para poder se defender? Agilidade. Agilidade. O veneno? Veneno? E tem uma coisa que é importantíssima que elas possuem. A pele de cobra? A pele dela, então, o que acontece com a pele? Se camufla. Camufla. Então, um processo que elas têm de grande é camuflagem. Ô, professor, Oi? você pode achar que não, mas é verdade. O T-Rex, ele tem uma boca de 30 centímetros. Professor, Oi? eu pensava que a pele de cobra era quando ficava, sabe, a pelezinha dela? Ah. Ela fazia tipo uma camada. Eu pensava que essa era a pele de cobra. Não, elas entram num processo que elas trocam aquela pele, né? É como se fosse um processo de equidise. E a pele dela é bem queratinizada. Alguém já colocou a mão numa cobra viva? É muito frio. Eu não. Mas eu já corri nela. Não, André. tem amor à vida. Oi? Eu já coloquei Esse uma no meu processo de pescoço. camuflagem da cobra facilita com que ela ande em matos, assim? Isso, é uma defesa delas. Na imagem que eu havia procurado, só que não tem como eu mostrar para vocês, elas escondem no meio das folhas, ou elas se escondem no meio de areias, no meio de árvores secas, facilitando o seu bote. Tem umas que nem se dá o trabalho de se esconder, né? Tipo a cobra coral. Vamos lá, então, continuando para dar tempo. Cacto. Ô, professor, dá pra criar cobra. É só você comprar ela filhote, aí cuidar dela. Os espinhos. Os cactos, então, tem o quê? Espinhos, localização que fica no meio do deserto, nenhum idiota vai lá por vontade própria. Espinhos. O peixe. Velocidade. Velocidade é a mesma coisa que a cobra possui. Agilidade. Camuflagem. Elas também entram no processo de camuflagem. Então, ó, asas. Asas não, porque eu tô lendo outro. Peixe. Peixe com asas seria estranho. A camuflagem. E o peixe voador, ué? O peixe voador tem asa. Vamos lá, então, na alimentação. Alimentação. Professor. Oi? O peixe também tem outra defesa, porque ele é debaixo d'água. Então. Nenhuma presa terrestre consegue pegar ele. Quem que não consegue? O terrestre, né? Exatamente. Ué, então o pescador faz o quê? Só que aí depende da profundidade, né? Que você quer dizer. Um belo piadista. Nunca vi um piadista melhor que o Aguilar. Vamos lá, então. Muito obrigado. Alimentação agora. E eu sei. Alimentação. O tamanduá, ele vai... O que facilita com que ele possa se alimentar? O tamanduá é aquele que tem a língua grande, né? Isso. A língua e as garras. Língua e garras. Escrevem aí. O bico também pode ser? Não, no caso dele, não é o bico, né? É uma tromba que ele possui. Só que aí a tromba está automaticamente relacionado com a língua. O animal que ele consegue pegar mais é a formiga, porque
Quando ele entra no formigueiro, ele bota a língua lá e sopra, eu acho, né? Lá no Unifor tem bastante, na região do Unifor tem bastante tamanduá. Uma vez nós estávamos dando aula e nós encontramos com um. Eu estava no 7º ano, quando nós estivemos no 7º ano, nós vamos andar ao redor do Unifor para procurar bicho, né? Aí, nós encontramos na época. Vamos lá, arara. Folha, sim. Voar. Voar. O que mais? O bico da arara é muito resistente. Então, voar e bico resistente. A águia. Garras, voar, agilidade. Voar, agilidade. Pico. Garras. Capacidade visual. Eles têm grande capacidade visual. Os dinossauros, se eles não estivessem extintos. A garra, a força. Tamanho extremamente grande. Tamanho. Vamos lá, então. Ó, 3 minutinhos que faltam. O animal. Que animal que pode viver no ambiente aquático? Apenas no ambiente aquático. Peixes. Peixe. Polvo. Tem polvo na terra também. Que pode ser em ambiente terrestre e ambiente aquático. Tartaruga. Tartaruga, jacaré, sapo. Que é de ambiente terrestre e aéreo. Águia. Pássaros. Pássaros, de uma forma geral. Que é de ambiente terrestre. Ser humano. Humanos. Cachorro, Macacos. Cachorros. Lobos. Leões. Guepardos. Isso. Agora o quarto. Vamos lá para quarto. Ambiente. Que planta que é do ambiente? Eu vou só falar a resposta para vocês aqui. Depois vocês olhem a imagem, por favor. Vou mandar para vocês também. A ordem ficou aí, olha, na 4. B de bola. A de André. C de Chagas. O quê? C de quê? Chagas. André Chagas. De casa. Olha, que semente agora pode ser cultivada pelo homem? A maioria? Eu não sei se tem alguma que não pode. Podem colocar soja, abóbora, arroz, soja, arroz, feijão. Tem alguma semente que não pode ser cultivada pelo homem? Não, que pode. Tá, só que agora a pergunta é minha. Tem uma? Tem. Existem algumas. Por exemplo, o próprio agora que nós vamos colocar. Existe ação humana, mas geralmente não. Que é o que vai ser disperso pelo vento. Dente de leão. Não dá para plantar, não. E semente que é dispersa por animais. Como assim dispersa por animais? O homem é um animal, mas poderia ser o quê? O animal, uma ave, foi lá, comeu e depois vai defecar em outro lugar. Então vocês podem colocar semente de goiaba, girassol. Escrevam agora embaixo aí assim, olha, semente disperso pela água. Professor, tem um vídeo que eu vi que alguém mandou para mim que é inacreditável, porque uma ave, ou sei lá o que era, pegou um tubarão pequenininho assim. Pegou um tubarão bebê. Eu vi. Até eu. Tubarão bebê, até eu. Vamos lá, só vai acabar o tempo. Mas é impressionante, nunca vi alguém pegar um tubarão. Semente dispersa pela água. Semente dispersa pela água. Qual pode ser uma semente dispersa pela água? Algas. Elas vivem na água e tem que ser dispersas pela água também. Não, mas aí a alga não é um tipo de semente. Aí vocês vão colocar